Boa boa noite a todos. Eh, Pessoal, o negócio é o seguinte, a nossa palestrante de hoje, infelizmente, não vai poder dar a nossa palestra, porque ela está sem internet. Então, vocês me desculpem, porque eu fiquei meio baratinada aqui, que é a minha segunda apresentação, terceira apresentação de palestra. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas vamos lá. Vamos, começar nosso encontro dessa terça-feira, da nossa casa Suave Caminho, e eu quero pedir a vocês, a compreensão, né, porque a tecnologia nos possibilita esses rompantes, de repente, de não funcionar e a gente ter que tomar uma providência em cima da hora. E aí eu vou tentar conversar com vocês essa noite sobre alguma coisa que a gente possa aproveitar, né, para as nossas meditações, para o nosso estudo, para as nossas reflexões, né. E eu separei aqui a nossa página de ambientação para poder ler para vocês do livro Fonte Viva, item 109, que diz assim: a exemplo do Cristo, ele bem sabia o que havia no homem. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo, trouxe trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída por gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma a visão mais ampla da vida e em aquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos ao nosso momento de nos conectarmos com o nosso mestre,
pensar em Jesus como nosso irmão mais velho, que nos orienta, que nos guia, que nos ampara e que nos serve de exemplo, que possamos neste momento nos conectar a Ele e absorver os seus ensinamentos, o amor que emana de seu coração para todos nós. Que estejamos amparados nesta noite, neste dia, durante toda a nossa vida e que possamos, assim, começar as reflexões deste momento, nesta palestra, amparados pela espiritualidade, pelos mentores e principalmente lembrando que nunca estamos sós. Que assim seja, graças a Deus. Então, como me pegou de surpresa, boa noite a todo mundo. Obrigada, obrigada, Cacau, pela força. Eh, como me pegaram de surpresa, a situação me pegou de surpresa, eu vou aproveitar e comentar sobre esse texto inicial que a gente leu. Eu achei bastante interessante, porque nos fala realmente daquilo que nós estamos buscando com os nossos estudos, com as nossas leituras, buscando na doutrina espírita, que é justamente os exemplos do Cristo, né? Os exemplos que Jesus deixou para a gente seguir, né? Que nós escutamos sempre, e Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, né, quando ele pergunta quem é o modelo que devemos seguir, quem é o exemplo a que devemos nos, né, espelhar, e os espíritos superiores, sem sombra de dúvida, respondem: Jesus. Então, será que essa busca nossa, né, por Jesus, por esse modelo, por esse exemplo, está sendo, compreendido por nós mesmos? Estamos buscando, mas será que a gente compreende de fato o que nós estamos buscando? Será que a gente entende realmente que essa busca não quer dizer que a gente vai, de uma hora para outra, conseguir fazer 100% tudo o que o Cristo fez, viver 100% da maneira que o Cristo viveu, como ele nos ensinou, como ele nos exemplificou, até porque todos nós ainda somos falhos, né, nós estamos em evolução, nós viemos lá da criação simples e ignorante, e durante o nosso trajeto, quantas oportunidades de escolha que nós tivemos e que não foram feitas da maneira adequada, quantas oportunidades nós desperdiçamos nas nossas vidas passadas, para estarmos hoje aqui, né. Cada um está num grau de evolução, cada um está num tempo de amadurecimento do espírito, mas se nós ainda estamos aqui num planeta, né, de provas e expiações, é porque a gente ainda fez muitas coisas lá atrás que nos atrasaram a trajetória, que nos deixaram um pouquinho estacionados algumas vezes, porque a gente sabe que o espírito não regride, ele foi criado para o progresso, mas ele fica estacionado dependendo das suas ações, dependendo das suas escolhas,
ele fica em alguns momentos estacionado. E aí, como disse o nosso texto da página inicial, né, da ambientação, ele reconhece essas nossas falhas, né. Ele reconheceu, os defeitos de Zaqueu, mas ele conseguiu fazer com que Zaqueu abrisse os olhos e contornasse esses defeitos. Ele reconhecia, eh, as fraquezas de Maria Madalena, mas ele, com amor, conseguiu trazê-la para o lado dele com a pureza, né. Madalena foi depois que conseguiu, digamos que acordar, né, despertar para um amor mais puro, mais, eh, como se diz? Mais sensível, né, quando ela ficou mais sensível a essa pureza do amor que o Cristo mostrou para ela mudou completamente a sua trajetória, ela foi uma grande discípula de Cristo. E Nicodemos, quando Nicodemos foi na calada da noite, né, perguntar a Jesus, tirar suas dúvidas com Jesus sobre o que queria dizer nascer novamente, o que ele queria falar com isso, né, e Jesus explica, e Nicodemos era um homem da lei, né, era uma pessoa de posses que vivia nos templos, né, tinha nome, tinha posição, mas ele mesmo assim teve a humildade de, por um instante, buscar as explicações do Cristo, tentar compreender, e o Cristo entendeu isso. Ele entendeu Pedro, né, na sua, fraqueza de que Pedro iria negá-lo, né, como negou. E a gente tem que entender que quando a gente está buscando no Cristo o nosso modelo e guia, e muitas vezes, a gente para pensar que, está muito longe, nós estamos muito longe, eu paro para pensar: "Poxa, eu ainda estou muito longe de chegar, né, à pureza do amor do Cristo, de chegar a fazer tudo o que ele fez". Quando a gente para pensar nisso, a gente tem que pensar não dessa forma: "Ah, eu estou muito longe", mas a gente tem que pensar entendendo que estamos a caminho, já demos o primeiro passo a partir do momento que começamos a buscar o estudo, a partir do momento que começamos a buscar o evangelho para apoiar a nossa fé, a partir do momento que começamos a buscar o entendimento do que é caridade, do que é perdão, do que é respeitar o nosso próximo, né. Muitas vezes a gente começa, pelas coisas pequenas mesmo, a gente começa a se policiar nas pequenas coisas, porque o hábito é uma coisa mais difícil da gente tirar, né. A gente vem muitos anos de vida ou às vezes traz aquele velho hábito de encarnações, passa de uma para outra, vem impresso no nosso espírito, na nossa consciência. E quando a gente começa a estudar, quando a gente desperta para esse novo horizonte que é a doutrina espírita, e a gente começa a estudar, a gente começa a se propor
a doação, né, para o do no a nossa doação para a reforma íntima, porque a gente tem que propor se doar a esse trabalho, senão ele não acontece, né, senão a gente está, sempre protelando, né, com aquela velha desculpa de que: "Ah, agora eu aprendi, eu sou um espírito imortal, então se eu não conseguir fazer nessa vida, fica para outra". Isso é protelar, isso é postergar o que você pode fazer. E um ditado muito certo é aquele que diz: "Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje", né. Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas ficaria perdida, mas ele também falou que a gente tem que trabalhar para se reconciliar com aqueles que temos a necessidade de conciliação enquanto estamos a caminho. A caminho da eternidade? Não. Há caminho em cada existência. Se você tem e detectou, se a gente detectou que tem algo que a gente precisa melhorar, porque chegou a hora que aquele algo que a gente ainda não conseguiu mudar na gente começa a nos incomodar a consciência, esse é o momento de tomar atitude e se reconciliar, né. A reconciliação não é necessariamente apenas com o outro, a reconciliação também pode ser conosco, né, com a nossa própria consciência, porque muitas vezes a gente eu particularmente percebi isso comigo, quando eu comecei a estudar e comecei a conhecer, né, as leis de Deus, os ensinamentos do Cristo, me pareceu tudo tão lógico, tão maravilhoso, só que eu ficava da seguinte forma: acontecia alguma coisa que eu me pegava julgando, condenando, com aquele pensamentozinho, né, do: "Poxa, mas por que isso?", né, "Como fez isso? O que que passou na cabeça dessa pessoa?". E aí a gente começa a ver que isso é um erro nosso, isso é um julgamento, mesmo que não seja da boca para fora, mesmo que seja só em pensamento, é um julgamento. E é uma coisa que a gente está tão habituado a fazer, é tão natural a gente pensar certas coisas, que é um hábito enraizado de uma maneira tal que no início, eu vou confessar, eu começava a pensar, certas coisas que no fundo eram julgamentos, eram preconceitos, e eu, por estar estudando, por estar ampliando o meu entendimento com relação aos exemplos de Jesus, as coisas que Jesus ensinou que devemos fazer, eu, na mesma hora, eu me repreendia, eu pensava assim: "Não, mas eu não posso mais pensar desse jeito, isso não é certo". Era o meu primeiro passo. Só que esse meu primeiro passo tinha um contraponto, porque eu ficava tentando justificar o porquê eu tinha feito aquele julgamento na minha cabeça, porquê, né. Então, na minha consciência, tentando enganar minha própria consciência, vamos dizer assim, eu ficava: "Não, mas, foi por conta disso, foi por conta daquilo", tentando arrumar desculpas que não existiam, porque eu estava errada. Hoje eu sei que eu estava errada. Na época eu também sabia, mas eu ainda ficava tentando arrumar uma desculpa para me justificar.
E hoje eu entendo que Jesus compreende que a gente ainda tem esse lado, eh, fraco, esse lado que ainda nos deixa buscando um subterfúgio, né, uma desculpa para o que eu ainda fiz de errado. Jesus compreende, compreende que eu já comecei a minha mudança. Então, ele acredita no potencial de todos nós. Quando ele chamou os apóstolos para perto dele, né, Pedro, Tomé, Judas, quando ele chamou todos aqueles homens para segui-lo, para ajudá-lo na divulgação da boa nova, claro que tudo isso já estava, né, encaminhado no plano espiritual. Mas, como todos nós temos de Deus o livre-arbítrio assegurado, esses apóstolos poderiam ter dito: "Não, não quero, eu acho que é muito para mim", e não aceitar. Hoje a gente também pode passar por isso, a gente também pode pensar assim, de entrar numa casa espírita, ouvir as palestras, conhecer a doutrina, pensar: "Poxa, isso é tudo que eu queria para a minha vida. Aqui estão as respostas que eu sempre busquei". Mas aí vem os convites, vamos estudar, né, vamos, buscar o entendimento do que é realmente a doutrina espírita, o entendimento do que é realmente o ser, né, que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós temos a reencarnação para reparar erros. E quando a gente é chamado, quando a gente é convidado para esse entendimento, a gente pode dizer não, como os apóstolos podiam ter dito, é o nosso livre-arbítrio. Quando a gente não diz não, é muito bom. E aí a gente começa esse conflito da reforma íntima, que é o que eu estou falando que acontecia muito da minha parte. Eu sabia o que eu fazia de errado, eu me policiava para não fazer, como me policio até hoje, lógico. Orar e vigiar é para todo dia, é para toda hora. E aí me policiava, mas ao mesmo tempo pensava: "Não, meu Deus, eu escorreguei dessa vez, mas foi porque", e ficava tentando arrumar uma desculpinha, sendo que, assim como Jesus tinha o entendimento daqueles homens que ele convidou, ele tem o entendimento sobre nós também, né. Quando o convite nos chega, seja através de que canal for, através de uma palestra no YouTube, através de uma visita numa casa espírita, que hoje, infelizmente, estamos impossibilitados, mas se Deus quiser, no próximo ano não demorará muito para a gente ter essa possibilidade, seja num trabalho de acolhimento, de socorro a um necessitado, uma visita a um hospital, seja qual for o convite que a gente receber de Jesus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe as nossas dificuldades, ele vai nos compreender. Então, não é legal, não é sadio para a gente ficar pensando que nós estamos muito longe de Jesus, do seu exemplo, porque isso tem muitas pessoas que desistem da caminhada, desistem da reforma, porque se acham muito distantes, acham que não têm a possibilidade de um dia chegar lá, porque ainda erram demais, e acabam desistindo.
E nós não podemos nunca desistir, porque se a gente desiste, a gente não está avançando. Mas vamos ficar estacionados até quando? Na nossa caminhada, né? Até quando a gente vai ficar estacionado aqui no planeta de provas e expiações, passando por sofrimentos, passando por decepções, por tristezas, por choros, por doenças. Se o Cristo está dizendo: "Vem", né, como ele disse para Madalena, como ele disse para Zaqueu, como ele disse para os apóstolos dele, né, para Pedro, para Tomé, para Mateus, todos eles ele falou: "Vem, me segue". E esse "me segue" é porque ele tinha confiança nas nossas potencialidades. Ele sempre disse aos apóstolos que o que faltava neles era fé, uma fé robusta, porque eles tinham fé, tanto tinham que aceitaram o convite, mas uma fé, robusta, firme, que eles não duvidassem de si mesmos. Quando ele é chamado pelos apóstolos para curar um endemoniado que eles não conseguiram curar, o Cristo curou e falou: "Até quando vocês acham que eu vou estar com vocês? Vocês têm muito pouca fé, porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais". Isso não é utopia, isso é verdade. Só que essa fé não tem que ser necessariamente no Cristo. Fé nele nós temos, tanto que nós estamos aqui buscando pelos seus ensinamentos. Mas a gente tem que ter fé na gente. Ele tem fé na gente, quando nos convida ao trabalho, quando nos convida ao estudo, quando nos convida para segui-lo através do evangelho. Ele tem fé em nós. Por que que nós não temos? A nossa fé em nós mesmos tem que ser trabalhada dia a dia. Quando a gente decide que isso é o bom para a nossa vida, seguir Jesus, estudar o evangelho, conhecer a doutrina espírita, compreender, né, o porquê dos sofrimentos, o porquê da caridade, o porquê de não ficar lamentando apenas as dificuldades, mas agir. Quando a gente entende tudo isso, é fé. E essa fé tem que ser em nós, como Cristo tem fé na nossa capacidade de aprender, de compreender, de saber que mais além a gente vai mudar. Desculpa. Hoje nós somos a nossa melhor versão. Se hoje, com todas as imperfeições que nós somos a nossa melhor versão, por que não podemos melhorar mais? Já vencemos muita coisa até aqui. E isso graças a quê? Graças a Deus, graças a os auxílios que nos vieram da espiritualidade. Tudo que nós aprendemos ao longo das nossas encarnações com as leis de Deus, com a lei do progresso, com a lei de ação e reação, aprendendo com os nossos próprios erros, reparando os nossos erros. Tudo isso vai nos capacitando para que a gente chegue lá. E, como disse o nosso texto inicial, Jesus nos espera, ele nos compreende, ele nos entende, ele sabe tudo que existe em nós, tudo que estamos
prontos a descobrir, né, novos horizontes. Eu achei muito legal quando eu conheci o Livro dos Espíritos, porque eu li e falei: "Gente, aqui tem tudo o que eu queria entender". Se ali tem tudo, tinha tudo o que eu queria entender, eu não quis procurar outra coisa, mas eu custei, a aceitar esse convite, de me engajar mais, de estudar mais, de estar mais perto, buscar, né, mais conhecimento, me aprofundar nesse conhecimento. E Cristo não desistiu de mim, nem desiste de ninguém, ele mesmo disse, né, que ninguém vai ficar para trás. Hoje, eu vou ser sincera, eu quero estar no mundo de regeneração. Quando a Terra finalmente passar por todo esse processo e passar a ser um planeta de regeneração, eu quero estar lá. Eu estou trabalhando para isso. Eu aceitei o convite de Jesus para o estudo, para o conhecimento, para a reforma íntima, e eu quero estar lá nesse mundo de regeneração. Eu estou buscando, com todas as minhas forças, merecer isso. Por quê? Eu sou presunçosa? Porque eu acho que porque é vaidade? Porque eu acho que eu mereço? Não, não é porque eu seja presunçosa, mas eu acho que eu já perdi muito tempo. Durante esses anos que eu estudo na nossa casa espírita, lá no Suave Caminho, aprendendo tudo que eu tenho aprendido, eu cheguei à conclusão que eu perdi muito tempo, sabe. Eu perdi muito tempo pensando, como eu falei lá no início, eh, "Ah, o que eu não consegui resolver agora, eu resolvo na próxima vida". E agora eu entendi que a próxima vida, na minha próxima vida, eu posso estar em outro planeta de provas e expiações, com um conforto que não existe e que hoje eu já tenho, com uma facilidade para seguir a minha trajetória que hoje eu tenho à disposição. E que eu posso ir para um outro lugar que eu não tenha essa facilidade de seguir os meus intentos. Então eu hoje estou me esforçando, porque eu entendi, o que é esse reconciliar enquanto está a caminho, como não deixar para trás o que eu posso fazer, tudo o que eu posso fazer hoje, para buscar o entendimento, para buscar a minha melhora, a minha reforma, o meu amadurecimento moral e espiritual, por que que eu vou deixar para amanhã, né? Eu não quero isso para mim. Então, eu estou buscando. E eu acho que foi mais ou menos isso que aqueles apóstolos na época de Jesus, com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades e que Jesus sabia que eles tinham, eles foram, chamados a aceitar o convite pela consciência de cada um, pensando nisso. "Por que que eu vou deixar para amanhã?", né, eu vivo esperando um Messias vir. Ele está aí, por que que eu vou deixar ele embora e não vou com ele? É mais ou menos o que eu penso hoje. Por que que eu vou deixar passar todo tipo de oportunidade que eu tiver de fazer a minha melhora, de fazer a minha reforma,
Se eu tenho a oportunidade, tenho a faca e o queijo na mão, né, eu tenho que fazer isso hoje por mim, e não deixar para amanhã, para a próxima vida, para o próximo milênio, enfim. Esse é o exemplo do Cristo. O Cristo, ele veio, ele já era o espírito puro que ele gerou, criou, fundou o nosso planeta, nos auxiliou desde o início da nossa criação e mesmo assim, mesmo não precisando, ele veio aqui mostrar humildade, mostrar que ele era um igual e que nós podemos também chegar aonde ele chegou, né. Ele veio dar esse exemplo pra gente. Quando ele acolhe, quando ele ampara, todos esses que mostraram as suas fraquezas para ele, né, quando ele ampara Zaqueu, quando ele ampara Madalena, quando ele ampara Nicodemos, Pedro, Tomé, Judas, quando ele ampara todos esses, ele mostra pra gente que ele está aqui para nos amparar e nós não podemos dizer que não, não, agora não, deixa para depois, né, vamos esperar um pouquinho. Será que a gente precisa esperar? Eu não quero mais esperar. Eh, eu esses dias estava conversando, debatendo sobre, né, no meu culto no lar, com meu esposo e falando que a gente vai mudando com o estudo, com o aprendizado, principalmente quando a gente começa a estudar o evangelho, os ensinamentos de Jesus, a gente vai mudando, vai tomando uma consciência tão ampla das coisas que a visão do mundo muda. É claro que não chegamos a ser santos. A gente comete erros, a gente ainda comete julgamentos, a gente ainda comete injustiças, às vezes até sem pensar, sem querer, né, não querendo muito, a gente acaba cometendo. E não é porque a gente está estudando que a gente se livra dessas fraquezas de uma hora para outra. Mas a gente também começa a perceber com mais veemência, com mais facilidade, a hora que a gente escorrega, a hora que a gente erra e no que a gente precisa trabalhar para acertar. E isso é um conforto tão grande, é uma dá uma satisfação tão grande você reconhecer que você tem já o conhecimento do que você precisa mudar e saber que você está buscando essa mudança, é muito para mim, é muito satisfatório. Para mim é muito bom, é uma coisa meu cabelo está ficando horrível com o ventilador ligado. Mas é uma coisa muito boa, porque dá uma paz na gente, pelo menos em mim, dá uma paz que eu não encontrava essa paz em outras ações, em outras crenças, que eu já passei por outros lugares e nunca encontrei essa paz que hoje eu encontro na doutrina, nos estudos do evangelho, no estudo do espiritismo, no conhecimento. O conhecimento realmente ele liberta a gente para fazer as nossas escolhas mais conscientes, mais para compreender melhor a nossa essência,
E essa liberdade é o que traz a paz para gente, no meu caso. E eu acho que é isso que Jesus busca para nós, né, ele espera de nós. Como disse aqui no nosso texto, ele não desconhece toda a bagagem que nós trazemos do nosso passado, ele não desconhece, o quanto nós ainda somos, vacilantes, né, o quanto ainda somos, difíceis nas nossas escolhas, porque eu confesso, às vezes eu sou bem teimosa. Às vezes eu encasqueto com uma ideia e eu acho que tem que ser aquilo. Estou trabalhando isso, já consegui mudar algumas coisas, sabe, já consegui mudar, já consegui dar o meu melhor, né, em alguns momentos. Já consigo hoje ser mais serena, eu era bem esquentada, eu já consigo hoje ter mais calma na hora de analisar o que eu vou fazer, as situações. A Fabi também está dizendo aqui que encontrou a paz na doutrina. É muito bom quando a gente consegue encontrar a nossa paz na doutrina, no que a gente aceitou para a nossa vida, gente, é um sentimento de realização, eu vou dizer isso, para mim é uma realização. Eh O Antônio Carlos está dizendo aqui que estudar é trabalhar, que o pai nos chama toda hora. Ser mais paciente, mais tolerante, respeitar nossos semelhantes, deixar a vaidade, o orgulho e o egoísmo de lado. De fato, a gente realmente, tem que exercitar isso, porque, como eu falei, não é de uma hora para outra. Mas Jesus sabe que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir, só que ele confia mais que a gente nas nossas capacidades, na nossa potencialidade de mudança, de reconhecer o que é bom, né. O Tony está dizendo aqui que errar é fácil, né, porque nós somos falhos, as falhas estão em nós. Realmente, a gente precisa, entender isso. Quando a gente começa a estudar, a gente se compara muito, isso que eu falei lá no início. A gente pensa: "Nossa, mas eu estou muito longe de chegar a Jesus". Um exemplo mais perto da gente, Chico, Divaldo, a gente pensa: "Nossa, eu estou muito longe de chegar num Chico, de chegar num Divaldo", mas a gente não tem que chegar neles. Né, eu tenho que chegar numa Renata melhor, né, mais equilibrada, numa Renata mais sensata, mais preocupada com o próximo. Eu tenho que chegar numa Renata mais sensível ao sofrimento do outro, mais adepta à compreensão das diferenças entre as pessoas, é isso que eu tenho que chegar, e não chegar a Chico, chegar a Divaldo ou chegar a Jesus, eu vou chegar lá, mas quem tem que chegar é a Renata, né. Cada um tem a sua missão, cada um chegou no seu tempo, cada um chegou na sua maneira, e eu tenho que chegar da minha maneira. Eu não posso ficar me comparando Com alguém que não tem comparação. Quando a gente vê, às vezes, uma pessoa falar da outra, da seguinte forma: "Fulano tem tudo na vida", né. "Ah, se eu tivesse o que fulano tem".
Será que ia ter a vida que o fulano tem? Será que ia saber aproveitar? Será que seria bom? Então, a gente não tem que pensar que tem que chegar a ser um fulano, um ciclano ou um beltrano. A gente tem que ser a gente, com as nossas imperfeições depuradas, né, extirpadas, pouquinho a pouquinho. A Elter disse aqui: "O atleta treina até conseguir o seu melhor. Nós espíritas temos também que lutar até conseguir. Aliás, a vida é uma luta interminável com nós mesmos". Isso aí, Elter. É a nossa luta interminável. Interminável não, nós vamos chegar lá, uma hora ela vai terminar, mas não podemos desistir, né. Não podemos pensar que porque não somos iguais a alguém que idealizamos, não vamos chegar, né. A gente tem que se visualizar no futuro, a gente tem que se ver lá. Tem uns exercícios de neurolinguística para modificar a maneira de pensar, modificar as ações, em que parece besteira, mas a gente faz um quadro de sonhos, onde a gente se coloca da maneira que a gente quer se ver no futuro, e bota aquele quadro em algum lugar que a gente olhe todos os dias para aquele quadro. Isso que a gente tem que passar a fazer, não ficar se comparando, mas a gente tem que passar a olhar para nós mesmos como nós queremos estar no futuro, né. Eh, Como a Fabi falou aqui, nós podemos ver um lindo castelo e não saber o que se passa dentro dele. Ninguém sabe as dores que se passam na vida de uma pessoa para ela chegar onde ela chegou, né. Ninguém sabe o que se passou na vida da Renata para ela hoje estar aqui dizendo que tem muito prazer em estar conhecendo, em estar dentro da doutrina espírita, em estar estudando o Cristo, os seus ensinamentos, os seus exemplos. Ninguém sabe o que se passou na vida da Fabi, da Elter, do Tony, de vários, né. A gente não sabe. Como é que a gente quer se comparar? Cada um tem a sua vivência. Maria Madalena tinha a dela, os apóstolos, cada um tinha a sua. Um era cobrador de impostos, era odiado por todo mundo, né, Mateus era cobrador de impostos, era odiado pelos judeus e, no entanto, Cristo chamou ele para ser seu discípulo, para segui-lo, para propagar o seu evangelho. Madalena era mal vista e, no entanto, Cristo chamou ela. Pedro era teimoso, né, teve medo na hora de dizer que conhecia Jesus, que fazia parte da turma que andava com Jesus, e no entanto Cristo sabia disso e chamou ele. Então por que que a gente vai dizer que não quero esse convite hoje não, porque eu não sou capaz de chegar a ser um Chico, porque eu não sou capaz de chegar a ser um Divaldo? O Cristo sabe quem somos nós, ele entende que nós vamos chegar porque nós somos capazes, mesmo com as nossas fraquezas. E nós precisamos ter fé em nós mesmos e acreditar no nosso potencial como ele acredita, para que a gente possa realmente ter certeza do que nós estamos escolhendo, do caminho que nós estamos seguindo e do que nós queremos ver em nós lá na frente. Criar o nosso quadro dos sonhos lá para o futuro. Por isso que eu falei que eu criei o meu, eu quero estar lá no planeta Terra regenerado.
né. Planeta de regeneração, eu quero estar lá, e é essa meta que eu estou tentando. Se eu vou conseguir, eu não sei. Realmente, não sei, porque de vez em quando eu dou umas escorregadas, mas eu quero chegar lá. Eu vou trabalhar para isso. Já é uma meta minha para o meu futuro, futuro de Renata, sem me comparar, porque as minhas fraquezas são umas, a do outro é outra, e cada um tem as suas. E cada um se conhece, por mais que a gente não queira olhar para dentro, cada um sabe os seus próprios defeitos. Pode não querer aceitá-los, mas sabe. Então, vamos botar a mão na massa, né, e fazer esse convite do Cristo se tornar real nas nossas no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né. Vamos ver aqui. A Fabi disse que gostaríamos de ter a vida dos moradores do castelo, mas não sabemos o que eles estão passando. Eh, Nós estamos longe de ser desses citados por você, a Elter disse, mas teremos nosso tempo. Deus sabe disso e nos aguarda com paciência. Isso aí, estamos sendo aguardados com paciência. E principalmente, Jesus está esperando da gente a nossa fé em nós mesmos e nas nossas potencialidades para colocar e continuar com a obra dele em andamento, nas nossas vidas e nas vidas de todo mundo que nos cerca, todos aqueles que vão ser beneficiados pela nossa mudança e que vão ser inspirados pela nossa mudança. É isso, gente. Ó, espero que eu tenha conseguido dar um recadinho de hoje, não foi o da Tuninha, infelizmente, a nossa tecnologia não possibilitou isso hoje, mas ela com certeza vai marcar com a Sesc um outro dia para fazer essa palestra para a gente poder se deliciar. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo até agora, com meu cabelo bagunçado, ventilador tirando o cabelo do lugar, mas, eu espero que tenha sido legal essas reflexões, como foi para mim, porque as reflexões são para mim, e eu dividi com vocês um pouquinho do que eu penso, tá bom? Como eu fiz a palestra sozinha, eu não dei os recadinhos da noite. Então, vamos lá. Não esqueçam que a gente está fazendo atendimento fraterno, pelo telefone. Você pode ligar para o 22 99287 1997, entrar em contato com a Sesc e pedir um agendamento para o atendimento fraterno. Também pode entrar pelo fazer um pedido pelo direct do Instagram da casa, da CS Vai Caminho. E se você está precisando conversar, desabafar, ouvir uma opinião à luz da doutrina espírita de uma pessoa que vai ver o teu problema de fora e que de repente pode olhar com outros olhos e te dar uma nova forma de enxergar o que você está passando, liga para esse número, vou repetir, 22 992 87 1997 e marca um horário, tá bom? A livraria da Sesc está atendendo o pessoal que queira comprar as obras básicas, temos a coleção Fonte Viva, temos alguns romances, temos livros de estudo, temos várias coisas lá. Eu vou colocando na página do Facebook algumas propagandas, e atendo o pessoal às terças e quintas,
no horário entre 4 e 6 horas da tarde. Então, quem quiser comprar algum livro, adquirir algum livro, marca um horário comigo e nesse intervalo, terça e quinta, de 4 às 6, pode marcar comigo pelo WhatsApp, 22 999 20 30 69. Sou eu que atendo o pessoal, sou eu que marco o horário para a gente se encontrar lá na livraria, tá bom? Pagar a mensalidade também. Quem está tendo dificuldade de pagar a mensalidade da Sesc no banco ou qualquer coisa assim, pode marcar comigo lá para passar na maquininha, enfim. Eu tô marcando com o pessoal, não tem problema não, tá? E o outro recado é a nossa feijoada, que eu ia colocar aqui no banner, mas com esse transtorno de mudança de palestra, eu acabei não conseguindo. Mas nós estamos com a nossa feijoada, gente. Tá lá no Face da casa, tá lá na página Se é Suave Caminho, tá no Instagram da casa. Então, R$ 20, já está sendo vendido o convite para a feijoada, drive-thru, tá. E aí no dia marcado, que eu não me lembro agora, me perdoem, porque foi tudo muito corrido, e eu entrei meio que em pânico, vou ser sincera com vocês. Mas tá lá o dia, horário, tudo direitinho, que eu vou já já ver para vocês. 8/11, tá bom? No dia 8/11 vai ser a entrega drive-thru, o pessoal passa lá na casa para pegar a sua feijoada, já estamos recebendo os pagamentos, o link tá no banner, ou vocês podem pedir informação pelo número da casa também, tá legal? E é isso. Então, vou fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a presença de todos e vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, pedir que nos abençoe, que abençoe nossos lares, o nosso país, o nosso planeta e todos que estão buscando o caminho de Jesus, que possam sentir-se amparados pela espiritualidade e possam entender que a única coisa que Jesus espera de nós é a nossa decisão, que possamos ser encaminhados por nossos mentores nesse sentido de buscar o melhor para cada um de nós. Nos envolva, Pai, no teu amor, na tua misericórdia, e que saibamos todos os dias compreender e aceitar a justiça que cabe às nossas ações, sem revolta, sem tristezas, sem lamentações, simplesmente buscando amar e reparar as nossas falhas. Que assim seja, graças a Deus. Gente, tenham uma boa noite e aguardamos vocês na nossa próxima palestra no domingo. Obrigada, boa noite a todos.